último SmackDown deixou muita gente bolada com os resultados que rolaram. Cody Rhodes retendo o título, Sami Zayn interferindo na luta, tivemos Liv Morgan e Jey Uso vencendo as suas lutas do King and Queen of the Ring e avançando até a final do torneio. E eu vou estar reagindo aos comentários de vocês. Vamos para mais um Sincerão da galera, porque o de hoje tá quente. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e por favor dê aquela moral no nosso canal, vocês já sabem o que fazer. Vamos começar com o Pietro falando sobre a história do Cody e do Gunther. Ele diz o seguinte: tiozão, há 2 semanas atrás eu estava achando que a história do Cody e do Gunther iria ser chata, mas com essa entrada do Sami ficou muito interessante e divertida. Estou só esperando o Gargano dar um tapa na cara do Sami. No it! Bom, vamos começar aqui falando o seguinte: muita gente não gostou dessa luta do Cody e do Gunther, tá? A promessa, assim, eu acho que o grande problema da WWE, às vezes, ela é prometer alguma coisa, a gente cria a expectativa e aí ela quebra essa expectativa e todo mundo fica decepcionado. Muita gente imaginava que essa luta seria o main event do show, principalmente depois que eles anunciaram que a luta não teria intervalos comerciais. E a gente imaginou, cara, se pelo menos eles entregarem uma luta aí de 20, 25 minutos e a gente vê um clássico desses dois caras, considerando que a primeira luta não foi legal, eu acho que vai ser bom, né? Todo mundo achou isso. E aí, é claro, o problema que vem a seguir, muita gente criou a expectativa de que o Gunther fosse ganhar o título, né? E aí é que é o grande problema. A WWE nunca prometeu isso pra gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós acabamos criticando a WWE pela quebra de uma expectativa que a gente tem, mas que a WWE não promete, né? Então, esse caso aqui é um desses casos, né? É um desses casos. A WWE nunca prometeu pra gente, olha, o Gunther vai ser campeão mundial e depois ele mudou a posição. Nós é que criamos essa expectativa na cabeça. Então, quando o Gunther perde a luta, isso nos frustra. Quando a luta só tem 11 minutos, aí isso nos frustra ainda mais. E aqui eu vou dar razão pra galera. Não no resultado, porque no momento em que a luta veio do main event pra primeira luta do show, eu já disse na live, gente, o Cody vai reter. O Cody vai reter. Mas ainda assim a gente esperava uma luta boa, eles falaram que não ia ter intervalo comercial, então a gente pensou, cara, de repente a primeira meia hora do show vai ser essa luta. Mas não. O que aconteceu, o que foi? Teve uma luta de 11 minutos, e aí, nesses 11 minutos, teve todo o salseiro lá com o Sami Zayn. Ou seja, a história, a luta em si, na verdade, não era para ter acontecido. Era para ter acontecido, na verdade, um segmento em que os dois se engalfinhassem, o Sami atacasse o Gunther e o Cody sem querer, e aí fosse setada a luta da Triple Threat para o Night of Champions. Quer dizer, a luta, o que eu quero dizer é o seguinte, a luta era desnecessária. E eu acho que ao fazerem a luta, se criou essa expectativa de troca de título, e aí a frustração bateu. Agora, o que eu posso dizer é, pelo menos a WWE, ela mudou um pouco as coisas, né? Porque toda essa sequência inicial, ela foi diferente de tudo que a WWE vinha entregando pra gente nos últimos tempos. Foi diferente. E é isso que às vezes a gente precisa entender. O diferente não necessariamente é ruim. A gente estava criticando a WWE porque ela estava muito repetitiva e ela estava muito previsível. E aí, nessa luta do Cody e do Gunther, nós tivemos uma contagem rápida, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo na WWE, e depois um reinício de luta, que também era uma coisa que a gente não via há algum tempo. Então, quando você soma uma coisa com a outra, o segmento como um todo, ele teve coisas diferentes sim. E eu acho que. Eu só acho que não precisava ter acontecido. Essa aqui é a grande questão. Mas. Talvez se tivesse acontecido o segmento, o pessoal não teria se decepcionado tanto. Mas aí o pessoal estaria falando, poxa, isso é mais do mesmo. A WWE tentou entregar algo diferente. Então, pelo menos, eu vou elogiar a WWE por ter tentado entregar algo diferente. Se a execução ficou boa, se você gostou, se você não gostou, aí. É subjetivo, é de cada um. Tem gente que gostou, tem gente que detestou. O Pietro é um que gostou. Teve muita gente que detestou, né? O Felipe, ele vai fazer um outro comentário, aí já também casando um pouquinho com essa luta e com o King of the Ring, né? Que uma coisa tá atrelada à outra, essa aqui é a verdade. Ele diz o seguinte: fala tiozão, sou mega fã dos seus vídeos, sempre ótimas análises, papapá. Sobre o cenário que poderemos ter para o King of the Ring, acredito que o Jey Uso de fato ganhe,
para a tristeza de todos. Mas no SummerSlam eu não faria Cody e Jay. É melhor o Sami ganhar esse título agora e os dois se enfrentarem. Teria uma história por trás dessa luta. 2 amigos e aliados da Bloodline se enfrentando. Teria um emocional por trás da luta. Já o Cody segue para um tira-teima com o Gunther. Bom, aqui a gente precisa ressaltar que a ideia do Sami Zayn ganhar o campeonato mundial nesta luta no Night of Champions não é de toda absurda. Não é. Por quê? Porque o Sami Zayn vai estar lutando em casa. E a vitória dele faz todo sentido, sim. Né? O Sami Zayn vencer e enfrentar o Jey Uso como King of the Ring, faz sentido na história narrativa de que o Obafemi não vai ganhar o King of the Ring, né? A gente já está começando a dar como favas contadas que o Jey Uso vai vencer, né? Então, num cenário em que o Jey Uso vença o King of the Ring para a tristeza de todo mundo, o ideal seria, para um arco narrativo que vai voltar lá atrás, a gente ter o Sami Zayn como vencedor. Porque aí você teria o Jimmy Uso também para atrapalhar, e aí o Sami e o Jimmy sempre foram muito amigos, e aí o Jimmy pode falar, olha, amigos, negócios à parte, e aí você pode ter toda uma construção emocional aqui, que eu acho que faria mais sentido se o Sami fosse face e o Jay fosse heel. Só que o Sami e o Jay são twinners, então vai ficar um negócio meio engraçado, sabe? Enfim, o que eu quero dizer é que é uma forma de salvar essa história. Né, do Jey Uso vencendo o King of the Ring, uma forma de salvar a história seria fazer o Sami Zayn vencendo o campeonato mundial. Vão fazer isso? Não sei, tá? Porque também tem a hipótese do Gunther, né? E assim, muita gente nos comentários do vídeo falou da hipótese do Gunther vencer o campeonato mundial no Night of Champions, e aí nós termos Gunther e Jey Uso na revanche da WrestleMania 41 e do Raw de 9 de junho, seria a trilogia entre eles, que não é bem uma trilogia, porque passaram-se meses depois da luta do dia 9 de junho, então você teria a resolução da feud deles, que começou lá atrás, no SummerSlam. É o ideal? Não sei, cara. O Gunther, ele consegue ter lutas boas até com uma porta, e o Jey Uso é quase uma porta, então assim, poderia acontecer de termos uma boa luta, mas é a melhor feud que a gente poderia ter pro Gunther, pro Jey Uso. E o que faz o Obafemi? O Obafemi vai pro Brock Lesnar, ok. Entendeu? É assim, sei lá, cara. Eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que aguardar e ver o que a WWE vai entregar pra gente semana que vem. Tá? Lembrando que o show vai acontecer no sábado de tarde e nós estaremos aqui na nossa live tradicional do Night of Champions. Na noite anterior, a gente vai fazer live CLT, porque o show vai ser na Arábia Saudita. Então vai ser live CLT do SmackDown e aí no sábado, ao vivo, Night of Champions. Inclusive vai ser um fim de semana parrudo. No domingo a gente vai fazer live do Great American Bash da NXT, tá? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tem muitas variantes aí, torna o cenário imprevisível, tá? E aí vai ter gente que vai falar, não, mas eu já sabia que o Jey Uso iria vencer o King of the Ring. Gente, até mesmo essa final do Jey Uso com o Obafemi tá imprevisível. Tá. Ah, o Brock Lesnar pode vir atacar o Obafemi? Sim. E ele pode não vir atacar. Então, cara, vai ter 50% de gente que vai acertar e 50% de gente que não vai acertar. Né? Vamos ver o que a WWE vai entregar pra gente e depois a gente critica à vontade. O Enzo agora vai trazer um comentário sobre Jade Cargill, né? Ele diz o seguinte: tiozão, você esqueceu de um detalhe. Nos bastidores teve um segmento da Jade Cargill em que ela desafia a Tiffany por um combate pelo título no Night of Champions. E pouco depois a Tiffany tem um segmento que aceita o desafio da Jade e foi marcado um combate pelo título dos Estados Unidos. Luta essa que com certeza a Charlotte vai interferir para se vingar da Jade por ter custado sua vitória contra a Liv e aumentar mais a rivalidade para o SummerSlam. Olha, eu não sei se a Charlotte interfere nessa luta não. Tudo vai depender de o que a WWE vai querer fazer com a Jade Cargill. Porque será que eles fariam a Jade perder de novo? E aí ela enfrentar a Charlotte sem valer nada no SummerSlam? Eu não sei. A rivalidade em si que está se construindo entre Charlotte Flair e Jade Cargill é uma rivalidade interessante. Tá? E ela foi alavancada graças a esse ataque da Jade Cargill na Charlotte Flair antes da luta. Agora, se você for considerar toda a situação que está se apresentando, faria mais sentido a WWE botar o título
na Jade Cargill, eles fazerem uma nova luta entre a Tiffany e a Jade com a Charlotte envolvida. Então você faria uma triple threat pelo campeonato dos Estados Unidos no SummerSlam. Você já ocupou 3 lutadoras que têm o potencial de ter uma grande luta na mesma luta. Então você ocupa, porque senão, se você tira o título da Tiffany Stratton e bota Charlotte e Jade e não envolve a Tiffany, o que vão fazer com a Tiffany? Se você não tira o título e bota só Charlotte e Jade, o que vão fazer com a Tiffany? A Tiffany fica sem história, né? Então, a não ser que eles botem Tiffany Stratton e Jacy Jayne por esse campeonato, o negócio fica meio esquisito. Então, eu acho que a gente pode ter um cenário em que o título troque de mãos, sim. A Jade Cargill vença e aí role uma triple threat no Night of Champions envolvendo a Charlotte Flair, a Jade Cargill e a Tiffany Stratton. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu tô bem interessado em ver o que a WWE vai fazer nessa luta, porque realmente eu não vejo muito sentido a Jade Cargill vencer, mas ela pode vencer também com a Charlotte tentando atrapalhar e acabando não atrapalhando. Não atrapalhando a Charlotte Flair, mas atrapalhando a Tiffany Stratton, né? E aí, num cenário desse, nós teríamos a Triple Threat. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Tá? Eu gosto mais da ideia da Triple Threat do que Jade Cargill e Charlotte Flair sozinhas e aí a Tiffany Stratton abandonada e de repente fora do SummerSlam. Agora o Vinícius ele vai fazer um comentário sobre o cenário da Rhea e da Io, tá? O cenário da Rhea Ripley ainda tá muito sem, a gente tá muito sem notícia, né? A Rhea não apareceu de novo no show. A WWE tinha informado lá atrás, algumas semanas, 2 semanas, que ela está fora da televisão indefinidamente por causa do problema do joelho e a gente não sabe quando que ela vai voltar, tá? Se for um problema simples, eles vão manter o título nela, mas se for um problema mais complexo, vão tirar. E isso pode impactar o Night of Champions, né? E é isso que o Vinícius vai falar. Não sei quando, com a possibilidade da Rhea dropar o título, mas caso aconteça, não seria uma desculpa para eu cuidar do título enquanto a Rhea está fora, talvez até gerando uma feud entre as duas quando a Rhea voltar. Assim teremos a Liv Morgan e a Stephanie Vaquer de um lado e a Io lutando pelo título da Rhea do outro. Bom, esse aqui, na minha opinião, seria o cenário mais interessante caso a Rhea Ripley tenha uma lesão grave. Seria ela aparecer no Night of Champions ou no Raw posterior. E aí, com a Io tendo vencido o Queen of the Ring, a Rhea Ripley simplesmente entregar o título. Tá? Ela simplesmente entregar o título. Ou, eu acho que, assim, o que eu faria seria a Rhea Ripley chegar antes da luta entre a Io e a Liv Morgan, botar o título no meio do ringue e falar: a vencedora do Queen of the Ring vai ser a nova campeã mundial. Porque eu não tenho condições de defender o título. Tá? Então, seria a melhor opção, o melhor cenário. A Io Sky vence o campeonato, encerra a situação com a Liv. A gente poderia ter nessa luta a traição da Raquel Rodrigues, né, que algumas pessoas chegaram até a comentar comentar ali no Sincerão, né, da Raquel Rodrigues trair a Liv Morgan no Night of Champions. Então poderia acontecer isso nesta luta. A Io Sky vence, vai defender no SummerSlam contra alguém ou alguéns e a Liv Morgan encara a Raquel Rodrigues ou a Roxane, ou seja lá quem for, que a traiu no Night of Champions. Pode ser uma traição, pode ser um erro, né? A Raquel Rodrigues tentar interferir na luta e acabar atrapalhando a Liv Morgan, e aí se iniciar a confusão entre elas e a Raquel abandonar a Liv no ringue, alguma coisa assim. Mas você teria essa abertura de história para que a gente tivesse a Liv Morgan mantendo seu título no Raw e a Io Sky indo com o seu título para o SmackDown. É claro que eles teriam que criar uma história para a Io Sky no SmackDown como campeã, mas eu acho que dá. Tá? Eles poderiam também fazer a Stephanie Vaquer atrapalhar a Liv Morgan, teve gente que comentou sobre isso, né? Então eu acho que existem saídas aí para essa história e o que a gente precisa ver realmente é ver qual é a intenção da WWE, né? Eu acho que se a Rhea Ripley realmente estiver lesionada e realmente não tiver condições de voltar, eu acho que o melhor é que a WWE faça ela dropar o título no Night of Champions, a vencedora do Queen of the Ring se torne a nova campeã da WWE, e aí nesse cenário o ideal seria que a Io Sky vencesse o título. Nada de Liv Morgan to belts, pelo amor de Deus, tá?
Agora, o Nicolas Alexandre vai fazer o seguinte comentário sobre a Charlotte, né? Ele diz o seguinte: tiozão, sinceramente, a Liv é minha favorita, mas ontem acabei sentindo que a Charlotte está virando minha favorita, pois fiquei tão mal pela derrota dela. Tipo, ela merecia se tornar Queen of the Ring, mas não vão escolher a campeã e deixar a Charlotte fazendo field com a peruca. Ela tá falando da Jade Cargill. A Charlotte merecia mais. Cara, o que eu posso dizer pra você? O que eu posso dizer pra você é que a Charlotte, ela tá sendo uma lutadora que faz o trabalho para o grupo, né? Assim, de longa data, o pessoal não estava querendo a Charlotte Flair no topo, tá? Todo mundo falava e reclamava da Charlotte Flair sendo campeã mundial. Quando ela venceu o Royal Rumble no ano passado, foi um escarcéu nas mídias sociais. E agora que ela teve toda uma reconstrução da carreira dela, que ela foi devidamente colocada ali na divisão de duplas, que ela voltou a ser querida pelo público, forçar ela de novo no cenário do campeonato mundial, pode ser que ela mesma tenha ficado com medo, ou que a companhia tenha ficado com medo. A gente sabe que tem conversas dos lutadores. A gente não sabe se a Charlotte não chegou lá para o Triple H e falou: cara, eu não quero mais ser campeã, não. Me dá um tempinho. E aí, lá no final da carreira, mais para frente, de repente a gente trabalha isso. Vamos deixar solidificar um pouco mais esse face turn, né? Sedimentar um pouco mais esse face turn. Pode ser que seja isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a construção da luta foi muito boa. A luta teve uma história, teve uma psicologia. A Charlotte lutou com uma perna só, entendeu? Ela lutou com uma perna só e acabou perdendo para um golpe que basicamente estava tirando a perna dela, né? Que era o half crab modificado, porque a Liv Morgan ela fazia na diagonal, né? Em vez de prender com esse braço aqui a perna do mesmo lado, ela trazia para o outro lado. Então ainda trazia na diagonal a perna, causava um torque a mais. Então acho que foi muito inteligente, tá? Então, cara, na minha opinião, a Charlotte foi preservada nessa história. A Liv Morgan avança e, cara, a Charlotte ela vai se envolver em outras histórias. Ela vai se envolver com a Jade Cargill. A gente vai ter uma boa luta no SummerSlam. E, cara, eventualmente ela vai voltar pro topo. Vai voltar. Quer dizer, eu acho, né? Se ela não quiser, não vai. Mas se ela quiser, ela vai voltar pro topo. Então, vamos aguardar para ver o que a WWE tem para ela. Eu acho que isso tem muito, essa reação também da derrota da Charlotte, tem muito a ver de ter sido para Liv Morgan, que já é campeã. Isso é absurdamente controverso, né? A Liv Morgan como campeã chegar na final do Queen of the Ring. E a Charlotte, que poderia estar nessa posição, pelo menos para fazer um lutão com a Io Shirai, não vai rolar. Vamos dar tempo ao tempo aqui. Vamos ver o que a WWE vai fazer com a Charlotte. Mas eu também fiquei chateado. Eu gosto dela, tá? Eu gosto dela. E eu gosto da persona face dela. Eu acho que ela merece bater o recorde do papai de 17 títulos, né? O papai dela, o Ric Flair, tem 16. Ela tem 14. Mas vai acontecer. Vamos dar tempo ao tempo. Agora. Ih, ó, tô até me embananando aqui com o slide. Ó. É difícil ler esse nome, né? Namika Zedentin. Às vezes vocês me quebram, tá? Colocou aqui um comentário sobre o Artruf, né? Ele disse: você não comentou, mas achei muito bom o Artruf achar que o Padre Damião tá brabo com ele. A única coisa que eu vou dizer assim para vocês é que é muito divertido ver o Artruf toda semana, né? Assim, ele com essa história de que ele tá sempre errado, de que ele sempre acha as coisas diferentes, ele acaba trazendo uma leveza pro show. E é uma comédia que não é escrachada, né? Uma comédia que beira ao absurdo. Então, assim, o Arthur, com essa pegada dele, que ele vive se embananando todo, ele fica fazendo os lutadores quebrarem e tal, é um momento divertido do show. E a única coisa que me faz tancar o fato dele e o Damian Priest ainda serem campeões de duplas. Porque, assim, tanto no Raw quanto no SmackDown, as divisões de duplas morreram. Morreram. Então, eu tô quase torcendo para que a WWE junte os títulos de novo, porque hoje em dia não faz sentido você ter os títulos do Raw e do SmackDown separados. Você não tem divisão para isso. Quando eles poderiam trazer algumas duplas do NXT para poder fortalecer a divisão do SmackDown, eles não fazem nada. O Rankin Tank, que são excelentes lutadores, estão de NPCs na NXT. Nem lutam mais. E a UOTM, que também é uma outra dupla muito interessante que poderia estar no SmackDown, na última AAA, o Bronco Onima, que é um dos membros da dupla, foi parar lá na AAA.
Eu vou falar sobre essa história no vídeo de notícias de amanhã. Então, assim, eles não querem mais fazer divisão de duplas, né? Eles não querem mais. Inclusive, nesse show, o Damian Priest e o R-Truth venceram os MFTs decisivamente, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer agora com o Damian Priest e o R-Truth? Não sei, vamos aguardar para ver. O Araújo Neto vai fazer um comentário sobre justamente os MFTs, né? Que eu falei que, pô, não tem solução, demite esses caras e tudo mais. Ele contra-argumentou sobre isso. Ele falou o seguinte: tiozão, os MFTs têm espaço sim, e dá pra fazer uma coisa massa. Quando o Finn Balor debutou no SmackDown, o Tama Tonga deu as boas-vindas, lembrando os tempos de Bullet Club. Seria massa uma stable dos três junto com o Royce Keys. Não sou fã dos tonganos, por isso não vejo sentido deles entrarem na família samoana. Tá claro que o Roman só quer o Sikoa na stable. Bom, tá claro isso agora, né? Neste momento que o Roman Reigns chamou o Solo Sikoa para entrar na família. A gente não sabe do futuro. Lembrando que o Tamatonga e o Talatonga são membros da Bloodline na vida real. Né? Os dois são membros da Bloodline via Haku. Né? O Haku, que é o pai deles. Né? Ele é pai adotivo do Tama e é pai adotivo do Tala e é pai legítimo do Tonga, que foi demitido. Ou é pai adotivo do Tonga e é pai legítimo do Tama. Tem alguma coisa assim. Mas a verdade é, ou na verdade eu nem sei se o Talatonga é da Bloodline mesmo. Eu acho que é, não sei, não tô lembrado. Mas, assim, essa galera é da Bloodline. Pelo menos o Tamatonga é. Então, daria para eles incluírem os dois nesse mega exército samoano, tá? Que eu acho que é o que vai acontecer, tá? Eu acho que o Solo vai acabar entrando nesse grupo. Eu acho que ele vai acabar entrando e aí a gente vai ter a nossa mega bloodline ali com o Solo Sikoa, Jacob Fatu, os Usos e o Roman Reigns. Pelo menos esses 5. Cabe mais gente, mas eu acho que vai rolar. E quando eu falo cabe mais gente, tem Zilla Fatu aí que estão dizendo que a WWE vai contratar, né? Mas quando eu vejo esse cenário aqui, eu gosto do seu cenário, dos MFTs se aliando ao Tamatonga, os MFTs se aliando ao Finn Balor e eles fazendo uma nova Bullet Club, sendo que eles não podem usar o nome. Né? Talvez um Balor Club de novo, né? Pode acontecer, pode acontecer. O Finn Balor tá perdido no SmackDown, né? Ele foi pro SmackDown, não fez nada até agora. Ele só fez a luta do King of the Ring. Vamos ver o que a WWE tem para esse grupo aí, se eles vão botar de volta esses três. Shinsuke Nakamura, que parecia que ia ser esse cara que ia liderar eles, acabou sendo mandado embora. Quer dizer, nem foi mandado embora, né? Sumiu, né? Shinsuke Nakamura sumiu da televisão. Apanhou numa luta do Tamatonga e sumiu. Vamos ver o que a WWE tem aí pra esse grupo aí. Eu acho que eles não vão mandar embora, não, porque o Talatonga é alto e é muito ágil, então eles adoram, né? Lutador alto e ágil, adoram esses caras. Agora o Levi, ele vai fazer um comentário que lembra que eu falei do R-Truth, que era o tipo de comédia que não era escrachada? Pois é. O Levi, ele vai falar de um outro lutador, comediante, que fez um segmento que foi muito estranho, né? Até o Danhausen estão estragando. O cara tem o personagem de picareta, mas a WWE tá levando a sério. Por que a WWE tá levando a sério? Por conta da vitória dos Knicks no Super Bowl, na final da NBA. Super Bowl, tiozão, tá maluco? Na final da NBA. O Danhausen, ele zicou e depois deszicou o New York Knicks. E depois que ele deszicou o New York Knicks acho que ganhou 8 jogos, 11 jogos e perdeu um, né, na corrida, na jornada deles até o título da NBA. O que significa? Absolutamente nada, né? Nada. Né? Eles apenas os Knicks ganharam 11 títulos e ganharam 11 oh meu Deus, ganharam 11 jogos e perderam um, tá? Mas a verdade seja dita que a WWE tá comprando o hype. O Danhausen furou a bolha. Danhausen furou a bolha, assim, absurdamente, com essa história do New York Knicks. E aí a grande questão é, como é que eles capitalizam? Eles estão capitalizando com essa história de que realmente ele tem poderes. E aí eles estão vindo com uma história de ele rebutar alguns lutadores. Né? O The Miz e o Danhausen estavam lá, né, falando as suas catchphrases como se eles estivessem sequestrados lá e tomando choque na cabeça. Um negócio muito estranho, dos dois. E aí agora o Matt Cardona foi botar a mão no The Miz, tomou um choquinho, né, e aí falou, you know it. Então, quer dizer, eles já estão
dando a entender que talvez o Matt Cardona volte a ser Zack Ryder. Então, cara, eu não sei a que vai levar essa história do Danhausen. O que eu sei é que a história do Frankenstein já parece que foi dropada, né? O Frankenstein já não aparece mais. Agora apareceu o Demise e o Kit Wilson. Aonde que essa história vai dar, a gente não sabe. A gente vai ter uma stable do Danhausen de lutadores zumbis. Cara, é intancável isso, né? Mas a WWE tá partindo para essa linha. Vamos ver o que vai sair dessa história. Quando vai sair essa história, porque realmente já tem algumas semanas que eles estão conduzindo essa parada. E, aliás, coisas intancáveis, tem mais uma aqui, né? O Gabriel Rodovário falou: tô me cansando dessas vinhetas da Black Monroe. A mulher ataca todo mundo nas promos gravadas, mas não estreia nunca. Fala sério! Eu acho que ela estreia agora, nesse próximo SmackDown. Tá? Porque. Não no próximo SmackDown, né? É no próximo SmackDown, porque o SmackDown, esse próximo SmackDown agora, ele vai ser em Londres, né? E aí, esse SmackDown em Londres faz todo sentido estrear a Black Monroe lá, porque ela é britânica, né? Então, assim, eu acho que essa vai ser a parada que a gente vai ter que ver. Se a Black Monroe realmente estreia em Londres. E eu acho que faz todo sentido. E eu acho que essas vinhetas eles fizeram justamente para que a Blake ela já tenha alguma história contra várias lutadoras que ela pode enfrentar. Então não me incomodou tanto. O que me incomodou foram as vinhetas anteriores falando Blake Monroe chega em breve, Blake Monroe chega em breve, Blake Monroe chega em breve. Se era para demorar tanto tempo assim para ela estrear no main roster, poderiam ter segurado ela um pouco na NXT. Entendeu? Poderiam ter segurado ela um pouco na NXT, de repente até agora no meio do ano, né? Até agora no Great American Bash, depois estrear com ela. Depois do Great American Bash. Eu acho que a WWE pensou assim, vamos subir a Black Monroe. E aí, quando foram pensar em subir, perceberam, cara, não temos história para ela. Então vamos esticar um pouco a corda. E isso pode ser prejudicial, na minha opinião. Tá? Ela que chegou a aparecer nos bastidores uma vez no SmackDown, para dar um boa noite para Chelsea Green, falando que não tinha tido o menor prazer em conhecê-la. 15 segundos de tela e depois não apareceu mais, o que é mais intancável ainda, né? Vamos ver o que a WWE tem para Blake Monroe. Tem gente que diz que a WWE acredita muito na Blake para o futuro. Agora o TTO vamos começar a falar sobre Jey Uso, né? Muitas falas sobre Jey Uso. Eu não vou ter condições de fazer Heel Turn, porque esse vídeo está sendo gravado agora de manhã e daqui a pouquinho eu tô indo para a igreja, eu vou pregar, então eu não posso desgarçar a minha voz, tá? Então, vamos com calma. O Teteu, ele vai dizer o seguinte: Jey Uso está me lembrando do Roman em 2015 adiante. Estão enfiando ele goela abaixo do público e ninguém está gostando. A única diferença dos dois é que o Jey só está sendo reconhecido pela galera por conta do movimento It. Se não fosse isso, o Jey hoje estaria igual ao seu irmão. TT, eu concordo em gênero, número e grau. Hoje, o Jey Uso só se sustenta pelo It. Se você tira o It do cenário, ninguém estaria aplaudindo o Jey Uso. Ninguém. Estaria todo mundo vaiando o cara. E ele não se ajuda, ou melhor, eu acho até que ele se ajuda porque eu acho que essa é a ideia dele. Ele nas redes sociais, ele é extremamente reativo aos comentários negativos do público. Né? Tá, assim, a reação negativa do público com a vitória dele é muito grande e ele reage muito mal a isso. Né? Ele responde, ele fala, vocês vão ter que me engolir, vocês me amam, etc e tal. Então essa pegada só atiça a galera online, só deixa o pessoal mais chateado. A verdade é que hoje em dia são poucos os defensores do Jey Uso, principalmente quem gosta do It, uma galera um pouco mais nova, mas nem todo mundo. E sim, a WWE está forçando a barra do Jey em níveis comparáveis ao Roman Reigns em 2015. Tá? 2015 para frente, né? Principalmente 2015, 2016. Depois teve um tempo que ele caiu pro midcard, né? Ali 2017, 2018, que ele ficou ali com o Campeonato dos Estados Unidos de novo e tal. Depois ele subiu de novo. Eu acho que, assim, para mim a experiência de Jey Uso já morreu faz tempo. Nessa última luta ele já provou que ele, novamente, não presta no ringue. Ele deu 2 espiras medonhas que ele quase quebrou o pescoço, porque ele foi de cabeça em vez de ombro para cima do Javon Evans. A luta, o Jey lutou direitinho, mas quem teve o brilho da luta foi o Javon Evans. E essa que é a questão. Se você tem um lutador que o outro brilha na luta, quando você está enfrentando, por que você vai botar esse cara para cima? Não faz sentido. Né? Não faz sentido.
Pelo menos, se fosse um cenário de um título secundário, em que o Jey Uso estivesse ajudando a elevar outros talentos, ok. Mas, pô, o cara como campeão mundial, como King of the Ring, em que os outros lutadores brilham, entendeu? Enfim, eu não vejo sentido. Mas é o que a gente já comentou em vídeo de notícia aqui, né? Tem gente que fala que o Jey Uso é protegido. Protegido. Aí entra aquela parte da politicagem, né? Agora o tio Malibu, ele chega e diz o seguinte, eu aceitaria, vamos botar aqui, né? Eu tô falando, tô fazendo na pressa esse vídeo, vocês me entendam, por favor. Eu aceitaria o Jay como King of the Ring, se for pra luta dele pelo título ser contra o Semi Uso. Veja bem, é mais fácil eles venderem uma vitória em cima do Semi do que do Cody e do Gunther de novo. Esse evento tem grandes chances de reviravoltas. Tio Malibu, eu concordo contigo. Eu acho que se for pro Jay ser King of the Ring, a luta dele pelo título bem provavelmente vai ser contra o Sami Zayn. E aí seria um cenário que, se for pro Jey Uso ser campeão mundial de novo, vai ser em cima do Sami. Realmente faz mais sentido a gente ter Jey Uso e Sami Zayn lutando pelo campeonato da WWE e o Jey Uso vencendo, do que um cenário em que o Jey Uso vença de novo sobre o Gunther ou vença o Cody Rhodes, né? Então eu vou concordar aqui contigo. E aí, gente, o que a gente vai ter que pensar nós estamos há algum tempo reclamando que os mesmos lutadores são campeões mundiais. Não é verdade? Tem muitas reclamações aqui no canal de pessoas reclamando que são sempre os mesmos lutadores que são campeões mundiais. Na minha opinião, cara, nesse cenário, a gente ter 2 novos campeões mundiais, não o Jay porque já foi, mas o Sami Zayn sendo campeão mundial e a gente tendo uma história entre os dois aí que ocupe pelo menos essa segunda parte do ano, até que no ano que vem, com o Royal Rumble, a gente já bote main eventers decentes de novo para irem para WrestleMania 43, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Pode não ser os caras que a gente queira e a gente goste, mas se a WWE conseguir tirar alguma história legal disso, eu acho que vale a pena. Tá? Como sempre, WWE é uma junção de luta livre com história. Então, às vezes, não vai ser o melhor lutador que vai ser campeão mundial, mas vai ser isso conjugado com uma boa história. Vamos ver o que vai sair disso tudo. Eu tô nervoso para o Night of Champions, eu confesso para vocês. Tô nervoso porque eu preferiria o Obafemi sendo o King of the Ring. Mas, nesse cenário em que o Brock Lesnar bem provavelmente irá atacar o Oba para eles fazerem a terceira luta no SummerSlam ou no Saturday Night Main Event, que vai acontecer uma semana antes no Madison Square Garden, a gente precisa ver o que vai acontecer para ver se realmente a gente vai ter isso. Sami Zayn, Jey Uso ou Gunther e Jey Uso. Algumas pessoas falaram Gunther e Jey Uso também, mas acho que o Gunther perder 2 vezes pro Jey Uso é meio forte, tá? Vamos ver, porque tem Bloodline envolvida no meio, tem Solo Sikoa envolvido no meio, Roman Reigns envolvido no meio, é um salseiro, que a Bloodline ela tá se metendo nessa história, né? Assim como a Bloodline se meteu na história do Campeonato Mundial do Raw, tá se metendo na história do Campeonato Mundial do SmackDown. Então a gente vai precisar ver se a gente vai ter um cenário de terra arrasada em que os samoanos dominam tudo no topo na WWE. Agora, o Afonso Araújo vai fazer um comentário justamente sobre a persona do Sami Zayn. E aqui eu acho que vale a pena a gente dizer algo sobre isso. Eu realmente não esperava que o segmento mais interessante do show fosse a luta do Cody Rhodes. Até uma semana atrás, estava achando o Sami Zayn insuportável. Agora, acho fascinante como ele é um heel não intencional. Ele, de fato, tentou ser um juiz imparcial, obviamente com um temperamento forte. Adoro como a plateia fica dividida, metade a favor, metade contra. Bom, uma coisa legal que está saindo dessa história é realmente essa persona meio dual do Sami Zayn. Essa persona de um Sami que ele se diz face, ele tenta agir como face, mas no final das contas ele perde a cabeça. E aí ele acaba agindo como heel. É uma persona mais complexa, é uma persona com camadas. É diferente de um heel clássico ou de um face clássico. A gente não deveria estar reclamando do Sami Zayn com esse tipo de persona. E eu acho que esse talvez seja o grande problema hoje. A gente, às vezes, pega ranço de um lutador e a gente começa a criticar tudo sem fazer uma análise crítica. Tem gente que tem ranço do Sami Zayn.
e aí acabam fazendo uma análise completamente acrítica dele. E vocês podem estar alegando, também tem gente que tem ranço do Jey Uso e faz uma análise acrítica dele. Não, eu faço uma análise crítica dos dois. E quando eu comparo os dois, né, os dois têm uma persona meio twinner hoje, essa que é a verdade. Mas enquanto o Jey, ele não sabe como agir, porque ele no ringue ele age como face, e aí, na luta ele age como face, mas nas promos ele age como heel, e fica um negócio meio esquisito, o Sami Zayn, ele tem a persona do cara que perde a cabeça. Então, isso traz uma linha psicológica muito mais calcada na realidade, muito mais centrada, muito mais. Uma coisa que a gente pode se relacionar com isso. Pessoas perdem a cabeça e com isso fazem besteira. Então, eu acho que isso está tornando a persona do Sami Zayn interessante. Tá? Eu já cheguei a falar em vídeos no passado que eu preferia que o Sami Zayn tivesse tornado Rio direto. Hoje eu já não acho. Hoje eu acho que essa foi até uma sugestão dele de fazer essa persona twinner, mas que se diz face, tenta fazer as coisas certo, mas acaba perdendo a cabeça quando as coisas dão errado. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho que o simbolismo disso é a garrafinha. Né? A garrafinha de água que ele sempre dá um safanão. É uma coisa que muita gente faz. Quando perde a cabeça, sai dando safanão em alguma coisa que está perto. Não se justifica, né? Por isso que as pessoas vaiam ele, mas eu acho que faz sentido. Então a gente precisa apreciar e aproveitar esse tipo de desenvolvimento. Por quê? Porque é diferente do normal, é diferente do que a gente está acostumado a ver. Vamos continuar vendo para ver aonde que isso vai dar. Eu ainda estou intrigado com essa história dele ficar conversando com o Johnny Gargano. Para o Johnny Gargano aparecer e ajudar ele um dia custa pouco, entendeu? Então vamos ver aonde que isso vai dar. Vamos ter a luta na semana que vem. Se dependendo do resultado, aí sim a gente vai ter um full heel turn aqui no canal. E para terminar, o Rivian vai chegar e vai fazer esse comentário aqui, que acho que sintetiza assim, o sentimento da maioria das pessoas, né? Ele diz o seguinte: Jey Uso e Liv Morgan vencendo é o combo da desgraça. Espero que aí eu vença, até porque não seria nenhum absurdo. Já o Jey tá com cara de que vai ter interferência para ele vencer, até por causa do segmento com Sami. Dito isso, if Jey wins, we riot. É isso, meu amigo. Se Jey vencer o King of the Ring, vai ter treta, vai ter confusão, vai ter muito heel turn, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência no nosso vídeo, no nosso canal. Desculpem aí as falhas, mas eu realmente estou na correria para botar o vídeo antes de meio-dia. Muito obrigado a todos pelo apoio e pelo suporte no canal. Não deixem de continuar assistindo e acompanhando os nossos vídeos, porque vocês sabem, né? Tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.